Mas Joel vê em todos esses eventos passados uma imagem do futuro dia do Senhor. E assim, na seção final do livro, Joel escreve mais 3 poemas que correspondem à resposta de 3 partes de Deus. E ele entrelaça imagens de outros livros proféticos e expande tudo para uma visão de esperança para toda a criação. E então, primeiro, a esperança da presença de Deus entre o seu povo se expande em uma promessa sobre como um dia no futuro o próprio Espírito de Deus, a sua presença na vida pessoal, preencherá não apenas o templo, mas todo o seu povo. E aqui Joel está usando as promessas de Isaías, Jeremias e Ezequiel, que o Espírito de Deus viria para transformar e capacitar seu povo, para que eles possam verdadeiramente amá-lo e segui-lo. Joel, então, pega a promessa de Deus de que ele confrontará o invasor ameaçador. E Joel vê nesses gafanhotos devastadores uma semelhança com as nações violentas e arrogantes que devastam e oprimem as pessoas. E assim ele se baseia nas promessas de Isaías, Sofonias e Ezequiel sobre o futuro dia do Senhor, quando Deus confrontará o mal entre todas as nações e voltará a sua violência contra si mesmos, trazendo justiça para corrigir todos os seus erros. E finalmente, Joel pega as imagens da restauração da terra e vê aqui uma esperança para a renovação de toda a criação. Assim, ele se baseia nas promessas de Isaías, Ezequiel e Zacarias, de que o dia final de justiça de Deus será seguido por uma restauração do mundo inteiro, um novo Éden, onde a presença de Deus em Jerusalém fluirá como um rio e trará uma renovação cósmica. E assim, o poema de Joel termina com o perdão e a misericórdia de Deus, criando uma nova criação. E assim, esse pequeno livro de Joel explora ideias profundas sobre como o pecado e o fracasso humanos causam destruições tão devastadoras em nosso mundo, sobre como Deus anseia por mostrar misericórdia àqueles que são responsáveis pelos seus pecados e os confessam, e sobre como tudo isso nos leva a esperar que Deus um dia derrote o mal em nosso mundo, mas também dentro de nós, e traga a sua esperança de cura para tornar todas as coisas novas. E é disso que se trata o livro de Joel. A paz do Senhor, prazer estar aqui com vocês nessa noite. E eu estava ali, vendo agora o resumo e pensando, um livro tão pequenininho, mas tão rico, Quantas informações preciosas. E normalmente a gente só trabalha o capítulo 2, dos versículos 28, lá, ao 31, onde fala do derramar do Espírito Santo. E não vê com profundidade as riquezas que contém este livro. Enquanto o pastor Ricardo falava, eu estava aqui pensando, Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor Ricardo é presbiteriano. E nós somos adventistas da promessa. Por que da promessa? Da promessa que ele falou tão lindamente aqui, e parece que nós, e aí eu me incluo, como líder da igreja, já pastoreei muitas igrejas, parece que nós ligamos o piloto automático e ficamos nele, Não é essa a sensação, gente? Eu fiquei com essa sensação ouvindo o pastor Ricardo aqui falar. Gente, nós conhecemos o poder de Deus. Nós temos experiências tremendas com o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que se a gente der oportunidade aqui, cada pessoa que está aqui dentro vai ter um testemunho, uma história para contar de algo que viveu com Deus. Mas parece que tudo ficou no passado. Não é essa a sensação? Parece que assim, agora falando aos pastores, e me incluindo, tá, gente? Não estou me excluindo, não. Falando aos líderes da igreja. Parece que o feijão com arroz que a gente está fazendo está bom. Não é essa a sensação? A gente se acomodou ali, então, ir à igreja, realizar os cultos, fazer as visitas, dar estudo bíblico, fazer o arroz com feijão, o dia a dia do pastor, tá bom. A gente se acomodou, gente.
quando Joel, ele chega ali no capítulo 2, parece que ele pega uma lente e coloca para enxergar lá na frente. E através dessa lente, ele consegue enxergar esse novo dia, essa nova era, que começaria a partir do derramar do Espírito Santo de Deus, né? Jesus vem, faz o ministério dele, faz toda a obra, cumpre lá a sua missão, morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, cumpre todo o seu papel. Pede para que os discípulos vão, né, lá para Jerusalém e espere no dia de Pentecostes a promessa que Joel disse lá atrás se cumpre. E aí começa uma nova fase da igreja, né? Um novo momento. A igreja começa ali, a partir dali surge a igreja de Cristo. E os primeiros anos são maravilhosos, gente. Quando a gente lê o livro de Atos, meu Deus no céu, não dá como a gente não se emocionar e se entusiasmar de ver o trabalho daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, as coisas que eram realizadas, a ousadia que eles tinham de sair, de pregar, de falar, de ensinar, de orar pelos enfermos, os enfermos são curados, de orar por mortos e mortos ressuscitar, e vai. A história de Atos é lindíssima. Mas parece que chegou agora na gente, como a gente está caminhando para o final, né? Estamos caminhando já para os últimos dias, parece que a gente cansou. É essa sensação que eu fiquei, gente, ouvindo o pastor Ricardo falar. Eu queria que vocês parassem um pouquinho e pensassem, voltassem para casa refletindo sobre isso. Gente, nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, os dons, o agir na igreja, no meio do povo, nós conhecemos. E nós precisamos despertar isso. Precisamos trazer de volta, né, essa igreja avivada, porque o objetivo do derramar do Espírito, qual que foi? O pastor até falou, né, que ele usou até uma expressão que depois estava ali conversando com o pastor Alex, que para a gente não é comum, né? Quando ele disse que a principal missão de Jesus foi batizar com o Espírito Santo, né? Para a gente soa estranho, né? Porque a gente não está habituado a falar isso ou argumentar isso. Mas sem o derramar do Espírito, nós teríamos autoridade, ousadia para pregar, ou mesmo para aceitar o convite de Jesus? Se o Espírito Santo não trabalhar no coração daquele que ainda não tem Jesus, ele está morto, não é isso? A pessoa sem Cristo, a pessoa que não aceitou Jesus, ela é como se ela tivesse morta. O morto, ele responde alguma coisa? Não. Se o Espírito Santo não mover e começar a se mexer nele, incomodá-lo e despertá-lo para ele tomar a decisão, não acontece nada, gente. O morto não faz nada. Vocês pararam para pensar? Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão, que era pagar o preço lá na cruz do Calvário, que nenhum homem poderia fazer. Né? Se fosse assim, o Tiradentes, né? Ele morreu pelo Brasil, né? E hoje, quando a gente fala do Tiradentes, para a gente é um feriado em abril. Qual a importância da morte de Tiradentes para nós brasileiros? Nenhuma. É só um feriado. Não é isso? Agora, a morte de Jesus promoveu toda a mudança, a transformação na vida do ser humano. Porque somente ele poderia, era o justo, né? Que era o único justo, homem justo, que podia morrer lá naquela cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ser justificados diante do Pai. Tá?
Então, é para a gente pensar. Gente, então, o capítulo 2, ele termina com Joel, colocando uma lente e enxergando lá na frente. Aí parece que ele ajusta a lente, porque ele quer ver mais de perto, ele quer ver os detalhes. E o capítulo 3 vai descrever esses detalhes do que acontecerá aí no final mesmo de todas as coisas. Ele consegue enxergar mais além do que vai, do que é o início da nova era, né? Ele consegue enxergar até o final dela. E aí a gente vai utilizar aqui uma figura que o Irbes, ele usou no comentário dele, e eu me apropriei. Eu vou estar trabalhando em cima daquilo que ele colocou. Então, ele dividiu o capítulo, que ele tem 21 versículos apenas. Ele dividiu em 4 partes. Então, a primeira parte vai dos versículos 1 a 8. Eu projetei aqui para que a gente pudesse... todo mundo está lendo. Eu, como não enxergo muito longe, eu estava lá na mesa e não estava conseguindo acompanhar o texto bíblico, com a meia luz eu não conseguia enxergar. Então, a gente está projetando para vocês poderem acompanhar. Então, nessa primeira parte, a gente vai chamar de a corte. Deus entra em juízo com os ímpios. E vai dos versículos 1 até o versículo 8. E a gente vai ler. E ele diz assim: sim, naqueles dias e naquele tempo, olha que ele marca o tempo, olha. Naqueles dias, profético, lá na frente. E naquele tempo, marcando um tempo. Ele está marcando. Quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Não tem nada a ver o vale de Josafá com a história do rei lá, Josafá. Ele está associado ao significado do nome. O significado de Josafá Deus é o meu juiz. Então, é o Deus que vai julgar. Então, ele usa, nem dá para a gente localizar esse lugar. Então, a gente chega à conclusão que é simbólico e apenas para dizer, né, que Deus vai reunir todos os povos da terra. Para quê? Ali os julgarei por causa da minha herança Israel, o meu povo, pois espalhar o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Olha, Deus está acusando. Ele vai convocar todos os povos e ele tem uma acusação. Tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Que é que vocês têm contra mim? E aí usa cidades que elas estão no lado do litoral de Israel, né? Tire Sidom, que é na parte de cima, na parte norte, e todas as regiões da Filístia, as cidades da Filisteia, né, ou dos filisteus, está na região sul, mas do lado do litoral. Vocês estão me retribuindo por algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, com agilidade e rapidez me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Ele usa a expressão gregos para mostrar a distância, né? Até onde foram levados o povo de Israel. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei cair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão
a distante nação dos sabeus, assim diz o Senhor. Bom, a corte está montada. Vai acontecer um julgamento e Deus está organizando esta corte. Então, a acusação, ela é formalizada nos versículos 2 e 3. Ele diz, né? Vocês espalharam o meu povo entre as nações, é a acusação. Tiraram sorte sobre o meu povo, ou seja, negociaram pessoas no mercado de escravos. Fizeram de judeus escravos, né? E deram meninos em troca de prostitutas, venderam crianças em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagar. Então, aqui está a acusação, a corte está sendo formada, Deus, Ele é o juiz, né? Nessa corte, a gente vai ver mais à frente, e aí Ele está colocando o porquê. Então, a primeira acusação. Outra acusação é violar o direito de posse, que ele diz assim, que eles, o que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom, em todas as regiões da Palestina, vocês estão me retribuindo por algo que eu lhe fiz? Se estão querendo se vingar-se de mim com agilidade e rapidez, me vingarei do que vocês têm feito. Eles invadiram terras, né, que eram dos judeus, que Deus disse que aquela terra era do povo de Israel, né, do povo judeu. Então, eles violaram o direito de posse, quebraram o 8º mandamento, que não furtarás, né? Eles levaram coisas de dentro do templo, coisas preciosas, né? Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos. Então, são acusados também da quebra do 8º mandamento, dispersaram o povo e fizeram o povo escravos. Gente, até os dias de hoje, o povo de Deus é perseguido. Em todo tempo, o povo de Deus, ele é perseguido. Basta você ler as histórias aí de missões e ver esses países que são totalmente fechados, né, ao cristianismo, as barbaridades, as coisas que acontecem, né, as dificuldades que tem. Lançaram sorte, como o povo fosse mercadoria, e saquearam a casa de Deus. Aí, o juiz é apresentado, nos versículos do 1 até o 6, é Deus que está falando. Ele diz, o que vocês têm contra mim? É Deus se apresentando para as outras nações. Então, a corte é formada, o juiz é apresentado. O Senhor, Ele vai dirigir esse tribunal, Ele é quem convoca as nações, Ele faz a denúncia, né, dos pecados, Ele julga essas nações e Ele condena essas nações. É nessa primeira parte. Que destaques que a gente pode tirar dessa primeira parte? Primeiro, a sentença é justa. Os povos foram injustos com o povo de Deus. Então, a sentença é justa. A sentença é certa, porque é Deus que está falando e determinando. E a sentença é rápida. Ele fala, da mesma forma como vocês agiram com rapidez, eu também me vingarei com agilidade. Aí nós vamos para a segunda parte, que vai falar sobre a colheita. Os ímpios se reúnem para o juízo final. Então, a corte é montada porque vai acontecer um julgamento. O julgamento do juízo final, né? Nós precisamos destacar uma coisa. Essa guerra, gente, ela é santa, porque é Deus que está convocando e está organizando tudo o que está acontecendo. Aí, então, vai dos versículos 9 ao 13, que diz assim, proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Olha, Deus convocando, chamando o povo para a guerra.
todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Está falando para o povo de outras nações, tá, gente? Não é o povo de Deus. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Essa expressão a gente precisa chamar a atenção. Quando a gente encontra no Novo Testamento, digo fraco e eu sou forte, está dizendo que nós humanamente somos fracos, mas se Deus estiver conosco, nós somos fortes. Aqui, Deus está zombando dos povos. Não é o mesmo significado, porque Ele está chamando de fraco o guerreiro das outras nações. É como se Ele estivesse zombando deles. Então Ele diz assim, diga ao fraco, eu sou um guerreiro, venha para a guerra. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam, tão grande é a maldade destas nações. Olha, a guerra é universal. Ele está retratando, gente, quando a gente fala do dia do juízo final, é o que nós cremos na batalha que acontecerá logo em seguida do milênio. Né, quando Jerusalém vai descer do céu e Satanás vai reunir, vai acontecer a morte, os ímpios, né, que estão mortos ressuscitarão, né, e Satanás, suas hostes, vai reunir todos esses povos para ter essa batalha, que é a batalha do Armagedon, né, que a Bíblia fala dela. Essa guerra, ela é universal, versículo 9 diz isso. Proclame isso entre as nações, todas as nações são convocadas. Essa guerra, ela é destruidora, ela vai destruir totalmente tudo que tiver aqui na terra, né? Porque esse exército vai tentar se levantar para ir contra o exército de Deus. Ela também é eletrizante, a segunda parte do versículo 10, né? Digo fraco, sou um guerreiro. Ou seja, crie força. O que você puder fazer para você tentar lutar contra Deus, vai, é o que Deus está dizendo. E também é urgente, versículo 11, né? Ele fala para lançar a foice, porque a colheita está madura. O desafiante é apresentado, né? Os desafiantes são identificados no versículo 12, que são todas as nações. O lugar da batalha é apresentado, né? Que é o Vale de Josafá, que nós cremos que não é literal, né? Vai acontecer no planeta, no momento quando a Nova Jerusalém descer, né? Com os santos, com Deus, então, vão se reunir, vão se juntar, mas ali aponta um lugar. O desafiante também é revelado, né? Deus está se revelando como o desafiante. E a condenação, ela é aplicada. Ou seja, chegou o final e não tem como o exército de todas as nações da terra ganha essa batalha, né? Porque já está determinado o juízo sobre ela. A terceira parte é a tempestade. Os versículos 14 ao 17 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O dia do Senhor, ele está falando
do dia do juízo final. Ele está assinalando isso. E o vale da decisão não é que alguém vai decidir se vai batalhar ou não. Já está determinado. Todas as coisas já estão determinadas, né? Porque os santos, os justos, já estão no céu com Deus. Quem está aqui na terra é somente os ímpios. O diabo, os seus anjos e suas hostes. É ele que vai organizar essa grande batalha, né? E aí entra o que acontecerá a partir do momento que Deus convoca e esse povo atende para vir a essa batalha. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Gente, será tenebroso esse dia. Não haverá luz, não haverá claridade. A própria natureza reagindo diante daquilo que está acontecendo. Versículo 16. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Eu fico pensando neste momento, gente. Nós vamos ver, nós vamos lutar. Só que a gente vai estar do lado do exército de Deus, né? Nós vamos estar do outro lado da batalha. Mas nós vamos assistir essa batalha. Nós vamos estar lá presente. E será terrível esse dia. Terrível para aqueles que tiveram a oportunidade, que ouviram a palavra de Deus, que não atenderam, que se viraram contra a igreja de Cristo, que trabalharam contra a igreja de Cristo e receberam a condenação. Essa batalha é de destruição total. É o encerramento de todas as coisas. No nosso doutrinal, gente, o estudo 29 fala sobre isso, sobre esse grande dia, né? Então, olha só, os julgados, Apocalipse 21 e versículo 8, fala da segunda morte, né? Que aqueles que passarão pela segunda morte. Então, esses são os que são condenados, né? Os justos já estão junto com o Senhor, né? Jesus já veio, já arrebatou a igreja passou um tempo no céu, e agora, quando retorna, é que acontece essa batalha, né? E aí, o justo, segundo Romanos 8:1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos comparecerão diante de Cristo nesse tribunal. Antes da batalha, acontece o julgamento, né? Acontece esse tribunal. Mas para nós, os santos, os justos, nós apenas seremos declarados justos. É algo oficial que Deus vai fazer diante de toda a humanidade. Porque já passamos no céu. Já passamos um tempo com Deus, então nós já temos a nossa salvação, tá? Agora, para os ímpios, eles vão saber por que irão morrer. Tá? Então, eles receberão a sentença de condenação, né? Então, olha, a condenação dos ímpios, ela é abrangente, ou seja, vai pegar todos os ímpios, nenhum ficará de fora. Aí não há mais oportunidade de arrependimento, de mudança de plano, de nada, né? A sentença, a condenação, ela é abrangente. Ela também é inescapável, ninguém vai conseguir escapar dessa condenação. Será também terrível, porque será um momento que eles tentarão todas as coisas, né? Tanto que Satanás organiza esse exército para lutar
contra o exército de Deus, contra o povo de Deus. E diz que daí Deus vai jogar fogo do céu, né? E todos serão destruídos, totalmente destruídos. Mas será tenebroso este dia, este momento. E a última parte, o jardim. Dos versículos 18 até o 21, diz assim: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramar o sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu o perdoarei. O Senhor habita em Sião. Quando Joel começa o livro dele, é como se ele estivesse retratando o jardim do Éden totalmente desolado, como se ele fosse um deserto, né? Com a praga dos gafanhotos que comeram tudo, que destruíram tudo, a terra totalmente arrasada, é a imagem do Éden destruída. Ele começa mostrando o Éden destruído. E ele termina mostrando o Éden restaurado. Gente, isso vai acontecer para nós. O mundo restaurado de Deus, ele diz. E ele retrata de uma forma tremenda, que diz, se Deus ele tiver presente, o Deus que habita em Sião, então, a presença de Deus garante produção agrícola. Ele usa, né, a figura ali do vinho, né, do vinho novo. Algumas traduções usam o mosto, né? Então, olha, naquele dia os montes gotejarão vinho novo, mostrando fartura, mostrando abundância. Depois mostra o rebanho novo, né? Das colinas manará leite, ou seja, o rebanho será imenso, será bonito, será com fartura, né? Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Ou seja, aonde há abundância de água, a terra é produtiva, né? Tudo que se planta, se colhe, enfim. É o retrato da terra totalmente restaurada, que é a promessa que ele faz para a gente, né? Todas as coisas acontecendo ali. Mas aí tem uma palavra tremenda, né? Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Essa figura da água saindo de dentro do trono, a gente encontra lá em Ezequiel, né, 47, quando ele fala, né, das águas que vão fluindo e vai subindo e vai, né, essa figura, a presença de Deus jorra, e essa água, ela representa o poder de Deus, ela representa o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus naquele local. E aí ele usa a figura das acácias, o vale das acácias. Diz que esse vale existe até os dias de hoje. A acácia, gente, é uma árvore, ela não é frondosa porque ela vive em regiões áridas. Então, ela é uma árvore que ela não é muito apropriada para fazer móveis, porque ela não é uma madeira firme, uma madeira que encha os nossos olhos, né, para se construir coisas, né? Só que foi essa madeira que foi utilizada na construção do tabernáculo. Todas as peças do tabernáculo foram feitas da madeira de acácia, porque era a madeira que eles encontravam no deserto, né, para construir o tabernáculo. Essa madeira, ela representa o ser humano. Nós
Sem a presença de Deus, somos isso, uma madeira feia, uma madeira fraca, uma madeira que não serve muito para muita coisa, não. Ela não tem muita serventia. Mas por que ela foi utilizada na construção do tabernáculo? Ela foi revestida de ouro. As peças que foram construídas com a madeira de acácia foram revestidas de ouro. Esse ouro representa Deus. Então, a madeira que não serve para nada, revestida de ouro, compôs a construção do tabernáculo. O primeiro tabernáculo, né? O que foi construído para que o povo pudesse adorar ao Senhor. Então, ela representa o ser humano. Então, ele termina o seu livro, a sua profecia, falando, retratando este lugar que nos espera. Quando acabar o dia do juízo, o grande julgamento, todos os ímpios, Satanás, o falso profeta, a besta, todos serão destruídos. O mal será extinto para sempre. E um novo céu e uma nova terra será feita. E é onde nós iremos morar. E nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos e ansiamos por morar neste lugar. E eu tenho certeza, meus queridos, que esse dia não está tão longe. Não está tão distante. Mas, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, nós recebemos uma missão. Para que a gente chegue neste último dia, no dia do julgamento, e a gente esteja do lado do Senhor, e este lado tenha mais pessoas do que do outro lado. Qual a missão que nós recebemos? De anunciar o Evangelho, de proclamar a glória de Deus, de proclamar as grandezas de Deus. Para isso o Espírito Santo foi derramado. E cabe a nós cumprirmos essa missão. E quanto mais a gente anunciar, mais a gente abrevia esse tempo de dor, de angústia, de sofrimento que Joel relata em todo o seu livro. Ele está olhando para o povo daquela época, mas olhando também para os nossos dias. O olhar, ele é profético também. Quando a gente olha o que nós vivemos aí há 2 anos atrás, essa pandemia que nós sofremos, que o mundo todo sofreu, gente. Quantas vidas foram tiradas, quantas famílias destruídas, as economias dos países, de uma forma geral, abalados por conta de tudo isso que aconteceu. Queremos viver dias assim? Eu tenho certeza que não. Ninguém quer reviver os dias que a gente viveu. E virão dias piores. Quanto mais a gente caminha para o fim, mais a gente verá tudo isso acontecer. Mas o nosso Jesus vai voltar. O nosso Jesus vai tirar a sua igreja desta terra. O nosso Jesus nos prometeu que nos levaria aos céus. E depois que passar esse grande julgamento, quando todos forem destruídos, aí sim nós teremos descanso eternamente. Iremos então viver nessa terra totalmente transformada, totalmente restaurada, totalmente perfeita, né? Quando a gente lê a descrição do Jardim do Éden, e eu fico imaginando a perfeição, eu olho as plantas, as flores, e fico admirando as cores que elas têm, o colorido, a perfeição da natureza de uma forma geral, né? Eu fico imaginando, gente, porque Paulo diz que a natureza, ela geme oprimida por conta do pecado, né? A natureza também foi atingida pelo pecado. Vocês já imaginaram a natureza sem a influência do pecado? Que mundo lindo que vai ser, gente. Aonde nós vamos morar, onde nós vamos viver. E a certeza, ele encerra a sua carta dizendo: e o Senhor habita em Sião. Ou seja, ele morará, estará o tempo todo no meio
do seu povo. Queremos este dia? Queremos. Queremos, esperamos com ansiedade. Mas, queridos, agora eu volto lá no início, quando eu comecei falando aqui da fala do 2º capítulo, né? Vamos buscar o Espírito Santo de Deus, né? A ousadia para pregar, a ousadia para orar. Eu comentava ali com o Michel que nós, às vezes, a gente ora por um enfermo, e a gente ora uma vez, né? Se não aconteceu nada, a pessoa não foi curada, a gente não tem coragem de orar de novo, né? O pastor deu uma grande lição aqui para nós, né? Numa aula que ele deu para a gente, em 2018, eu acho, ele contou uma experiência que ele passou um dia, uma manhã inteirinha orando por uma pessoa, para ela ser curada, e a pessoa não foi curada. E ele disse, e aquilo não me abateu não, eu não saí dali abatido, porque eu não sei quem Deus quer curar ou quem não quer, só que a minha parte é orar, é insistir. Eu vou orar, vou insistir, até entender que o Senhor não quer curar, não é que Ele não queira, não é propósito dEle, né, que aquilo aconteça. E isso não abala a minha fé. E a gente não. A gente ora, não acontece, a gente não quer ir orar de novo. Nós ficamos com medo, a gente parece que nem estende a mão, né? Fica com a mão assim, ó. Né? Meio que encolhida, com medo de que, de repente, eu estendo a mão e não acontece nada. Gente, aonde está a nossa fé? Onde está a ousadia que o Espírito Santo nos dá? Aonde está a busca desse poder que está à disposição da igreja? Nós vivemos esse novo tempo que Joel retratou. Nós vivemos esse tempo. Só depende de mim e de você. Se a gente buscar, se a gente se dispor, as coisas acontecerão. E com certeza a gente vai abreviar esse tempo ruim e chegaremos nesse último dia, que é quando Deus, Ele entregará para nós, né, para todos aqueles que foram justificados, Ele entregará um novo céu e uma nova terra. E aí sim nós viveremos eternamente felizes. Que Deus os abençoe.